Irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Que bom que você veio à casa do Senhor, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe os irmãos, estão aí pelo Facebook, pelo YouTube, cultuando a Deus. Quero saudar aqui a nossa irmã Esther Figueiredo, lá de São Paulo, o Paulo Azevedo, Deus abençoe, a nossa irmã Maria do Carmo, a nossa irmã Ica, lá em Piedade, Deus abençoe o povo abençoado de Piedade, minha mãe Cecília Montanari, a irmã Deise Ramos lá também de Piedade, glória a Deus, nosso pastor Heber, os nossos irmãos amados lá de São Paulo, pastora Cida, glória a Deus, Deus abençoe, vários irmãos aqui adorando a Jesus, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, amém? Eu quero até aproveitar aqui para te incentivar, não é? Participar do culto, né? Online, compartilhar, enviar o culto para alguém. Quantas pessoas, irmãos, precisam ouvir o Evangelho? E às vezes você vai compartilhar, às vezes não. Toda vez você pode ter certeza. Toda vez que você compartilhar, vai ter alguém que precisava ouvindo aquela palavra. Então compartilha. Não só compartilha, mas segue Jesus e segue a comunidade missionária também. Amém? Então você precisa seguir a comunidade lá no YouTube, entra no YouTube da comunidade, segue lá a comunidade, para que você possa, os seus amigos, as pessoas que, né, fazem parte do seu convívio, quando você compartilhar, eles vão visualizar também. Então, segue lá no YouTube, não é? Segue também no Facebook, tem também no Instagram. Faça isso, não só a comunidade aqui de Bauru, mas a nossa comunidade lá em São Paulo, a nossa comunidade lá de Piedade, não é? Então a gente tem que ver, se tem, a gente tem que estar junto, amém, irmãos? Somos um só, aleluia, graças a Deus, um só corpo, uma só igreja, uma só fé, um só Espírito, um só pastor, amém ou não? Glória a Deus. Nós vamos hoje, queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 115. Abra a sua Bíblia no Salmo 115. Antes de ministrar, rapidamente o pastor só vai dar um aviso hoje, e o aviso é que domingo agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? Então domingo, Santa Ceia, às 19 horas, espero por você, convide alguém, traga alguém para ouvir a palavra de Deus, porque o culto de Santa Ceia, ele é evangelístico na sua essência, amém? Então vai ser bênção demais o culto de ceia, domingo que vem agora, esse domingo. Muito bem, lembrando também aos irmãos que fizeram integração, não é? Nós vamos ter duas aulas aí, né, extras, duas aulas extras, para dar oportunidade para aqueles que tiveram problemas de saúde, problemas, né, que não graves, que impediram você de estar, de concluir. Nós vamos abrir mais 2 domingos, para que você possa concluir, tá bom? Começa domingo agora, às 18 horas. Eu vou esperar você. Muito bem. Salmo 115. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Esse salmo fala de adoração, como a maioria dos salmos, ou fala, ou tem adoração, amém? E esse salmo, quando você ler ele no início, aí, louvor ao verdadeiro Deus, como se fosse um tema do salmo. E nós vamos ler
ele até o verso de número 13, ok? Queria que você acompanhasse comigo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Verso 9: Ó Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Amém. Jesus abençoe a sua palavra. Fale comigo, fale contigo nessa noite. Amém? A pastora já orou, né? Então, nós vamos ouvir a palavra. Entendendo, irmãos, estamos lendo Salmos. Quem está lendo Salmos aí? Quem já começou a ler? Poucos irmãos. Vamos ler os Salmos, amém? Comece a ler os Salmos. Leia um Salmo todo dia. Salmo fala de adoração. E nós vamos estar agora, durante todo esse mês, nós vamos estar falando às quartas-feiras sobre a adoração. Aprendendo a adorar a Deus, aprendendo a adorá-lo, porque Ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Então, nós precisamos aprender a adorar a Deus. E como que nós vamos aprender? Lendo o Salmo. Lendo o Salmo. É claro que em toda a palavra você vai ouvir sobre adoração, mas os salmos, eles não são só poesias, né? Não é só poesia, é adoração. Diga adoração. Adoração, irmão. Os salmistas adoram, Davi adorava, era um adorador. Os filhos de Coré, não é verdade? Moisés, que escreveu também salmo. Então, todos eles. Então nós vamos estar aprendendo. Nós vamos estar aprendendo a adorar. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre a adoração exclusiva. Diga, a adoração é exclusiva. É exclusiva. Deve ser exclusiva. Exclusivamente a Deus. Adoração deve ser exclusivamente a Deus, não é? Nós vamos aprender hoje sobre isso, vamos falar um pouquinho, e eu quero que você olhe para esse salmo, porque no salmo que fala sobre louvor verdadeiro a Deus, fala de exclusividade, porque aqui Deus está dizendo que as nações, porque diriam as nações, onde está o Deus deles?
O nosso Deus está nos céus. Diga assim: o nosso Deus é o Deus verdadeiro, todo-poderoso, o Deus que está nos céus, que não só governa sobre os céus dos céus, mas Ele governa sobre a terra, Ele governa sobre tudo. Ele é Deus. E aqui o salmista vai falar por que que os homens dividem a sua adoração. Adoram coisas que foram feitas pelas suas próprias mãos. E adoram ídolos. E aqui o ídolo não é só o feito de madeira, ou feito de gesso, mas são os ídolos que as nossas mãos, muitas vezes constroem, e nós passamos a adorar aquilo. Muitas vezes construímos uma casa para morar, mas passamos a adorar a nossa casa. Ela passa a ser objeto de adoração. E aqui o salmista está dizendo que as coisas que foram feitas pelas nossas mãos, alcançadas, construídas, elas não podem ser objeto da nossa adoração. Por quê? Porque a adoração deve ser exclusiva a Deus. Então muitas vezes adoramos uma casa, uma moto, adoramos um carro, adoramos muitas vezes um trabalho. Você sabia que tem gente que adora o trabalho? Adora o trabalho. Trabalhar é importante, é bom, mas eu não posso adorar o trabalho. Eu tenho que adorar a Deus. Muitas vezes nós geramos uma família, ou achamos que geramos, porque tudo vem de Deus. É Deus que nos tece, segundo o Salmo 139, é Ele que nos teceu de uma maneira maravilhosa, assombrosa. Ele nos teceu, nos fez no ventre da nossa mãe. Os primeiros, Deus soprou o fôlego de vida nas narinas, fez lá do barro, o homem soprou o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Deus fez tudo. Depois o homem estava só, tirou uma costela dele e fez a mulher. Mas a costela é pó também. Pegou da costela e fez a mulher, para ser companheira, auxiliadora, idônea. Aí depois, Ele criou a família. Família é bênção de Deus, foi Deus que criou. Aí Ele cria a família, e aí você se apaixona, casa, e aí depois vem os filhos, e tem gente adorando o filho, adora aquilo que ele fez, que foi gerado, como se ele tivesse feito, mas os filhos nem nossos são. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são nossos, nós temos o privilégio de gerá-los por Deus e de criá-los no temor de Deus, e fazer o melhor possível para que eles possam aprender o temor do Senhor e andar nele, porque o temor do Senhor é que livra dos laços da morte. Mas nada é nosso. Só que muitos irmãos hoje, cristãos, eu estou falando cristãos, eles adoram a família, adoram filhos, adoram coisas que as suas mãos construíram, e ele acha que foi ele que construiu,
quando na verdade foi Deus que deu a ele a condição de construir e permitiu com que ele alcançasse aquilo. Então nós estamos falando de adoração. E olha só o verso 9. Diga comigo assim: adorar é confiar. Você vai olhar o verso 9, 10 e 11. Deus vai dizer para o povo, diga, para o povo, para a casa e para você. Diga, Deus diz para o povo, para a casa e para você. Você entendeu o que eu estou falando? Deus está dizendo primeiro no geral. Ele diz: ó Israel, confie no Senhor. Vou repetir: ó povo de Deus, ó Israel de Deus. Quem é Israel de Deus aqui? Levanta a mão. Você foi enxertado na videira por causa de Jesus, da graça maravilhosa, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós que somos os gentios, nós fomos enxertados na videira. Aleluia. Então somos parte do povo de Deus. Então Deus está dizendo assim: a adoração é confiar. Está dizendo: povo Israel, confie no Senhor, Ele que é o seu amparo e o seu escudo. Aí ele diz em seguida no 10: casa de Arão, diga comigo, casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então veja, eu estou dizendo para você, vocês irmão, povo de Deus, confie no Senhor. Agora você, casa do irmão Arildo, casa do Jonas, casa do Rodrigo, e por aí vai. A sua casa deve confiar no Senhor, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. A minha casa precisa ser um lugar de adoração. A igreja é um lugar de adoração, aonde o povo de Deus se reúne. A minha casa deve ser um lugar de adoração. E o que mais? Ele diz assim agora, pessoa, diga pessoa. Está dizendo para você, ele está dizendo, vocês que temem ao Senhor. Quem teme ao Senhor aqui? Ele está dizendo, confie no Senhor. Confie no Senhor. Adorar, irmão, é confiar nele. Adorar, para você entender qual é a confiança que Deus quer que você tenha. Porque quando você está para fazer algo muito difícil, clamar a Deus e confiar em Deus é fácil. Quando você tem um BO, você sabe o que é BO? Um problema, é fácil clamar aos céus e dizer, eu confio, Senhor, em Ti. Agora, na hora que você vai fazer alguma coisa que você sabe que você pode fazer fácil, que você faz bem, que você sempre fez. Vou dar um exemplo aqui. Você chama o irmão Arildo para soldar um vagão. O irmão Arildo faz isso há muitos anos. Ele tem experiência. Ele sabe fazer. E é nessas horas, quando nós estamos confiantes em nós mesmos, quando nós dizemos, não, isso aí é tranquilo, isso aí eu tiro de letra, é justamente nessa hora que Deus espera que você diga, Senhor, eu sei fazer,
Eu sei porque eu sempre fiz isso, mas eu queria nesse dia pedir a tua ajuda. Eu peço, Deus, eu queria declarar que eu confio em Ti para vencer este dia, para que eu possa fazer aquilo que eu já sei fazer, aquilo que eu sei que posso fazer e que tenho condição de fazer, mas eu quero dizer que eu confio no Senhor para poder fazer mais um dia e fazer bem para a glória do Teu nome. Você entende isso? Está entendendo, sim ou não? Então Deus está conclamando você que teme ao Senhor, confie no Senhor. Confiar no Senhor é adoração. Porque quando eu digo, Deus, abençoa o meu dia, e tudo está bem, eu estou adorando a Deus. Eu estou chamando Deus para o meu dia. Eu estou dizendo, Tu és o Senhor do meu dia. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor dos meus dons, dos meus talentos. Tu és o Senhor do meu dia, do meu trabalho, de tudo aquilo que eu vou fazer e realizar agora. E isso, confiar nele, é adoração. Entende isso? Confie nele. E o que mais? Eu quero só ler alguns textos aqui rapidinho. Abre comigo. Quando fala, né? Eu devo confiar em Deus, falando de mim, pessoa, você e eu. Abre em Provérbios 3. Marca aí o Salmo, abre em Provérbios capítulo 3, logo aí adiante, verso de 5 a 10. Olha o que a sabedoria está te ensinando, para você e para mim. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça, diga, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Diga de novo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos é adorar a Ele. Isso é adoração. Reconhecer Ele em todos os caminhos, em tudo que eu for fazer. Quando eu reconheço, Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-te do mal. Quem pode dar glória a Deus? Olha o que diz o 9: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Quando eu confio tudo a Deus. Sabe por que Deus fala de recurso financeiro quando Ele fala de adoração? Porque a Bíblia diz, Paulo escreveu, que o dinheiro é mamon. E muitos adoram o dinheiro. E como eu sei que alguém é adorador do dinheiro? Porque ele não consegue ser fiel a Deus. Ele não consegue devolver a Deus o que é de Deus. Ele não consegue semear no reino de Deus e na vida de ninguém. Por quê? Porque ele confia no dinheiro, não em Deus. Ele adora mamon. Por isso que aqui a sabedoria, Provérbios, termina falando: honre o Senhor com tudo, porque tudo é dele. Por isso que Davi dizia assim: Senhor, eu te dou, eu estou ofertando na construção da tua casa, e das tuas próprias mãos
eu devolvo a ti. Olha o que Davi disse: das tuas próprias mãos, eu devolvo a ti. Por isso que a Bíblia diz que nós nessa terra somos mordomos. Diga, mordomos. Sabe o que eu vejo aqui? Vários mordomos. Nós somos mordomos. E de acordo com a mordomia, Deus libera mais ou Ele retém? Porque Deus nunca vai abençoar aquele que é mau mordomo. Mas Ele abençoa aquele que é ótimo mordomo. Então eu preciso aprender, reconhecer a Deus em tudo, confiar em Deus e não nas coisas que eu gero, construo. Eu trabalho o mês inteiro. Aí chega no final do mês, eu tive o salário tal, não importa, eu tive o salário tal. E eu acho que eu mereço aquilo e muito mais. E na verdade, irmão, o que nós merecíamos, você sabe, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmão, nós não merecíamos nada e Deus tem nos abençoado tanto. Agora, não coloque jamais o teu coração em nada que a tua mão construir. Faça o que está escrito em Provérbios: confie no Senhor, reconheça Ele em tudo. Senhor, eu só consegui vencer esse mês por causa do Senhor. Eu só tenho esse salário por causa do Senhor. Eu só tenho um emprego por causa do Senhor. A Ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. E eu quero Te honrar com a minha vida, com tudo que sou. E jamais, meu Deus, eu vou colocar o meu coração naquilo que a minha mão construiu, porque ela só construiu por causa da Tua graça. Por isso lá em Neemias e muitos outros textos, os homens de Deus dizem: Senhor, fortalece as nossas mãos para a batalha, abençoa as nossas mãos, para que possamos concluir a obra. Qualquer obra que você conclua na sua vida, foi por causa de Deus e da graça dEle, que te fortaleceu para isso. Amém? Quem venceu o dia de hoje, levanta a mão, dá um glória a Deus. Sabe por que você venceu e eu venci? Porque nós confiamos no Senhor, porque Ele nos ajudou, porque reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus. O que mais? Falando de adoração exclusiva. Eu queria que agora você abrisse lá no livro de Êxodo. Vamos passear um pouquinho aqui na palavra. Passear não foi uma palavra muito feliz. Vamos mergulhar aqui na palavra. Passear, a gente passeia em outro lugar. Êxodo 20. Quem achou aí, diga amém. Esse texto de Êxodo 20 fala sobre adoração. Diga adoração. Adoração. Adoração exclusiva. Aqui é Deus, Moisés sobe ao monte, o monte fumega com a glória de Deus, Deus desce no monte, Deus chama Moisés e dá a Moisés os 10 mandamentos. Diga, 10 mandamentos. A palavra diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Sim? Escreveu a primeira. Aí Moisés quebrou. Aí depois Deus falou: agora eu dito, você escreve. Ele escreveu. Certo? Mas olha só, acompanha comigo. O que diz os 10 mandamentos? Vamos começar. Então Deus falou
Êxodo 20, verso 1. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não tenha, diga comigo, não tenha outros deuses diante de mim. Diga assim: adoração é exclusiva a Deus. Agora diga 4, o verso 4, não faça. Diga de novo, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5, diga comigo, não adore. Diga de novo, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Diga assim: quem adora as coisas demonstra a Deus, não amor, mas outra coisa. Você entendeu que coisa que é, né? Já já nós vamos voltar aqui. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, diga, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós vamos parar aqui. Depois tem os outros mandamentos aí que você pode ler. Mas eu quero ressaltar 3 coisas aqui em Êxodo 20. Diga comigo: não tenha, não faça, não adore. Olha só, a sequência de não tenha, não faça, não adore. Não tenha, não faça, não adore. Primeiro, não tenha outros deuses diante de mim. É simplesmente Deus dizendo, e nós vamos já chegar nesse texto já já, quando Satanás foi tentar Jesus, ele levou Jesus ao pináculo do templo, não é verdade? Falou para ele pular e usou a palavra. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Aí depois levou ele a um alto monte. Tudo isso em visão. Mostrou todos os reinos da terra. Todos os reinos. E todos os reinos já eram dele. Porque tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como o diabo é mentiroso, enganador, ele diz: está vendo tudo isso aqui? Porque você me baniu para cá e você me deu direito aqui, então eu vou te dar tudo. Eu vou te dar. Se você se prostrar, olha a proposta. Se você se prostrar e me adorar, então eu vou te dar tudo. Então Jesus olha e diz: arreda Satanás, sai agora, acabou a sua tentação, acabou aqui. Por quê? Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Então exatamente Êxodo 20, que Jesus usa para acabar e vencer Satanás. Então preste atenção, a adoração ela é exclusiva, por quê? Porque ela é somente a Ele, só para Ele. E você vê como começa a abrir, está abrindo os seus olhos, seu horizonte começa a abrir. Por quê? Porque tem gente que me pergunta: pastor, tem problema ouvir música do mundo? Tem problema?
Qual que é o problema? A música não diz nada demais. Não fala nada demais. E se não fala nada demais, se não tem nada de bom que edifica ou que possa mudar a sua vida, por que então? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte: não tenha, não faça, não adore. Deus é claro: não tenha, não faça, não adore. Eu não vou ter outro repertório, porque a adoração é somente a Deus. Então eu não vou cantar, não vou cantar música sertaneja e vou ficar cantando lá a dor da minha alma, a traição, porque ela me traiu, me abandonou e me deixou, não sei o quê, não é? Aquela sofrência toda, aí ficar cantando aquilo, não é verdade? A pessoa vai ficando mais angustiada, a pessoa vai ficando mais deprimida. Se estava no buraco, aí ela entra num buraco mais fundo ainda. Por quê? Gente, a adoração é exclusiva a Deus. Está claro aqui. Deus está dizendo: não tenha outros deuses diante de mim. Se eu disser que eu adoro música sertaneja, eu estou pecando. Se eu disser que eu adoro rock and roll, os ritmos existem aí, tem uns que são mais ou menos, a maioria dos ritmos são bem, não te levam a Deus e nem apontam para Deus, nem coisa do tipo. Agora, irmão, eu posso gostar muito de alguma coisa, agora adorar é só a Deus. Eu posso gostar muito, muito mesmo, de churrasco, mas eu não posso adorar o churrasco. Está entendendo? Tem gente que adora até o churrasco, vai mais em churrasco do que na igreja, vai mais em churrasco do que em reunião de oração, vai mais em churrasco do que na célula. Então a pessoa adora as coisas. E aqui Deus está falando claramente: não tenha, não faça imagem ou coisas de nada, e não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Então você tem que guardar na sua cabeça: eu não devo ter, não vou fazer, não vou adorar. Porque adorar é só a Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. E o que ele diz que vai acontecer? Se você obedecer, não ter, não fazer e não adorar o que não deve, então ele diz que a misericórdia dele será até 1000 gerações. Diga 1000 gerações. Irmão, nós vamos estar já no céu faz muito tempo. Nós não vamos ver 1000 gerações nunca. Mas o que Deus está dizendo aqui é que aquele que adora exclusivamente a Ele terá misericórdia dele sobre todas as gerações da sua história. Todas as gerações. Olha o poder disso. Sobre 1000 gerações. Daqueles que me amam e guardam os meus. Agora, quando eu tenho o que não devia ter, faço o que não devia fazer, e adoro o que não devia adorar, então, olha irmão, olha no texto, você vai ver no verso de número 5, que ele diz assim, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Diga assim: adorar
as coisas ao invés do Criador, adorar aquilo que eu não deveria adorar, porque a adoração é exclusiva a Deus. Quando eu faço isso, eu entro em iniquidade. Porque iniquidade é saber que eu não devo e mesmo assim dar desculpa, tentar justificar, procurar um versículo para embasar, não é verdade? Embasar o quê? Que eu tenho, que eu faço e que eu adoro. Não tem como, irmão, justificar isso. Então se torna iniquidade, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus é tão misericordioso que na hora do problema Ele diz que vai até a terceira e quarta geração. Na hora da obediência vai até 1000. Na hora do problema vai até a terceira e quarta. Porque Deus é tão misericordioso que Ele vai continuar falando com você, tentando te ensinar, mostrar para você, abrir os teus olhos para que você seja abençoado e a sua geração também, e não o contrário. Agora, qual é o sentimento que você gera em Deus? Vira para a pessoa e diga assim: quando você tem, você faz e você adora qualquer coisa que não é o Senhor, você gera nele uma percepção que você o odeia. Olha, está escrito aqui, ó. Olha aí. Terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. A pessoa começa a adorar as coisas, adorar o dinheiro, adorar as pessoas, adorar o trabalho, adorar, e começa a adorar a percepção que é gerada em Deus. Aquilo que é gerado no coração de Deus é que como se a gente estivesse odiando Ele. Porque se eu sou Deus, se eu te fiz, eu te escolhi, eu morri por você, derramei meu sangue por você, eu te salvei, te selei com meu espírito, te dei vida e vida eterna, escrevi teu nome no livro da vida, por que você vai ficar adorando as outras coisas? Ainda não compreendeu que você precisa adorar a mim? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Sim ou não? Entendido isso, vamos para a terceira e última parte. Vamos lá para Mateus capítulo 4. Eu vou terminar lá, vem comigo. Mateus capítulo 4. Nós estamos falando de adoração, aprendendo que a adoração é exclusiva. Deus já disse, é para Ele, porque se não for para Ele, eu estou dando a outro, ou a mim mesmo, ou as coisas. Olha Mateus capítulo 4, verso 10. Nós vamos ler do 8 ao 10 para você entender. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Agora Colossenses 1,16 diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, aleluia, vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Diga, somente a Ele. Diga, somente a Ele. Só Ele é digno de toda adoração, de toda a sua adoração. Somente a Ele. Somente a Ele.
Irmão, o que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar a mandar embora essas coisas da minha vida. Você já percebeu? Quando tem um pai e uma mãe que adora o filho, a chance daquele filho ter problemas seríssimos multiplica em 5, 6, 10 vezes. Presta atenção, você pai e mãe, porque a linha é muito tênue entre o gostar e cuidar da melhor maneira, que é o nosso dever como pai e mãe, e o adorar. Tem gente que quando os pais que começam a adorar filhos, passam a fazer mal para os filhos, trazendo problemas sobre os filhos. E os filhos se tornam problemáticos. Sabe por quê? Porque eles estão sendo alvos de adoração. Por melhor que Deus tenha feito ou está fazendo na vida do seu filho ou da sua filha, dê sempre adoração a Deus. É Deus que está fazendo. E Ele pertence a Deus. Assim como você também. Nunca, irmão, transfira adoração. E nós precisamos começar a estudar sobre adoração, passando por isso. Porque não adianta eu querer usar a adoração, e nós vamos falar sobre isso, como uma arma de guerra, que ela é poderosa, se eu estou, como acabamos de falar, eu não estou confiando em Deus, eu não estou reconhecendo Ele em todos os meus caminhos, eu estou fazendo o quê? Estou adorando, como nós vimos lá em Êxodo 20. Aí vai dar tudo errado, irmão. Aí a pessoa fala: pastor, mas por quê? Por que não deu certo? Por que não deu? Não vai dar, irmão, porque Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz claramente: onde está o teu coração, aí está o teu. Diga: onde está o teu coração, está o teu tesouro. E Deus sabe onde está o teu coração. E Deus sabe para onde você tem transferido a adoração. E se você continuar transferindo a adoração, é por aí que Deus permite tratamento. Aí vem o tratamento, aí o crente geme. Aí ele diz: não é possível, Deus não está me ouvindo, a coisa não está acontecendo. Sabe por quê? Não tem como acontecer. Deus quer te ensinar, Deus quer te mostrar, você precisa de arrependimento. Precisa deixar de transferir adoração às coisas, às pessoas. Irmão, a linha é muito tênue. Eu posso admirar alguém até mesmo pela sua conduta cristã diante de Deus, porque eu ando com aquela pessoa e comprovo o testemunho dela de vida, a integridade daquela pessoa. Isso não tem problema. Agora a linha é muito tênue. Tem gente que passa ao quê? Transferir a adoração para o homem. E não importa o quanto ele seja usado por Deus, ele continua sendo homem. E ele só está sendo usado ou fazendo algo porque Deus está fazendo através dele. E ele só está de pé porque é Deus que o sustenta e o mantém de pé.
então toda a glória precisa ser a Deus. Você entende isso? Por isso eu estou dizendo para você, presta atenção no que eu vou te dizer. Nunca diga, eu adoro meu pastor. Pelo amor de Deus, irmão, nunca. Não adore o seu pastor. Jamais, você está ouvindo o que eu estou te falando aqui? Você respeite o seu pastor, ore pelo seu pastor, ame o seu pastor, mas adorá-lo jamais. Jamais! Porque se você fizer isso, você está me prejudicando, você e eu. Os dois. Porque nós devemos dar a glória sempre a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Por isso a Bíblia diz que o homem de Deus não é provado pelas dificuldades que ele enfrenta, mas pelos elogios que ele recebe. Porque nos elogios estão os requisitos da transferência de adoração. Não transfira. Adore só a Deus. Quantos estão entendendo aqui? Então, quando vier alguma coisa, uma palavra, alguma coisa na sua mente, mande embora, vá embora. Olha o que Jesus disse. Na hora que o diabo disse, ó, é fácil resolver o problema. Você se prostra, me adora, é uma adorada que você me der, é uma adorada. Eu não estou pedindo nem 10, nem 20, nem 1000, é uma adoradinha só. Você me dá uma adorada aqui e eu te dou tudo. Jesus olhou para ele e falou, eu não te dou nada, mas nem 0,00000000001 de adoração. Vai embora. Vai embora. Quando vir o pensamento, quando vir a palavra na boca, vai embora. Mande embora. Adore a Deus na hora. Abra a sua boca e diga, eu adoro ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Então, em todas as vitórias, em todas as situações da sua vida, sempre dê a glória a Deus. Sempre. Sempre. Para concluir, diga comigo, a adoração sempre será exclusiva a Ele, seja em palavra, seja em canções, seja em escolhas, seja em clamores, em orações, tudo seja para Ele e para a glória dEle, sempre. Irmão, você lembra do céu? Como é que é lá no céu, irmão? A Bíblia relata, se olha em Apocalipse, a visão que João teve do trono, das pessoas vestidas de branco, lavadas no sangue do Cordeiro. O que ele viu? A adoração contínua a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. O tempo todo os anjos, os serafins, os querubins, o céu, as pessoas que ali estão, todos dizem, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Adoração é a Ele. Amém ou não? Sempre a Ele. Romanos 11, verso 36, é o último texto. Aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, porque dele e por meio dele
e para Ele são todas, diga, são todas, diga, todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos ler de novo? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Adoração é exclusiva. Sim ou não? Sim. É sempre para Ele. Então lembra, adore como povo de Deus, no meio do povo de Deus. Dê sempre a glória para Ele. Adore em família, sua casa seja um lugar de adoração a Ele. Terceiro, como aprendemos no Salmo 115, adore como servo e serva temente a Ele. Amém ou não? Adore. Confie nele.